Amado Batista caminhava pela praça, quando ouviu uma melodia diferente, vindo de um cantinho esquecido. Uma menina de apenas 8 anos tocava um violão todo surrado, mas sua música tinha algo que tocou fundo no coração do cantor. O que ele fez em seguida transformou para sempre a vida daquela criança. Uma história simples, mas que vai te emocionar até as lágrimas. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo, porque essa história vai mexer com seu coração de mãe e avó. Camila estava sentada no chão frio da Praça Benedita Moura, suas perninhas cruzadas e o violão velho apoiado no colo. O instrumento tinha riscos por toda parte, algumas cordas meio frouxas, mas ela tocava como se fosse o violão mais caro do mundo. Seus dedos pequenos deslizavam pelas cordas, criando uma melodia que parecia vir direto do coração. A praça estava movimentada naquela tarde de sábado. Famílias inteiras passeavam, crianças corriam pelo playground e o cheiro de pipoca e algodão doce vinha dos carrinhos espalhados pelo local. Um homem passou usando um relógio dourado que brilhava no sol, falando alto no celular sobre negócios. Uma mulher elegante saiu de uma BMW prata, carregando uma bolsa de grife, e entrou na joalheria da esquina. A vida seguia seu rumo normal, mas ninguém prestava atenção na menina que tocava ali no cantinho. Amado Batista vinha caminhando pela calçada quando aquela melodia chegou aos seus ouvidos. Ele parou no meio do caminho, franzindo a testa. Havia algo diferente naquela música. Não era uma canção conhecida, nem algo que ele já tivesse ouvido antes. Era uma criação pura, inocente, mas cheia de sentimento. O cantor olhou em volta até encontrar a fonte daquela música. Lá estava ela, uma menininha magricela, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo meio torto, vestindo uma camiseta simples e uma saia já desbotada. Mas a forma como ela tocava, isso não se ensinava em lugar nenhum. Camila tinha os olhos fechados, completamente perdida em sua própria música. Ela balançava levemente o corpo no ritmo das notas, e um sorriso discreto dançava em seus lábios. Para ela, naquele momento, não existia mais nada no mundo além da música que saía de suas mãos. Amado se aproximou devagar, tentando não fazer barulho para não assustá-la. Ele conhecia a música como poucos, tinha ouvido os melhores músicos do país, mas aquela simplicidade tocante o deixava impressionado. A menina não estava apenas tocando acordes, ela estava contando uma história através das cordas daquele violão maltratado. Uma senhora passou empurrando um carrinho de bebê, falando ao telefone sobre o preço de um anel de diamante que tinha visto numa vitrine. 3 jovens passaram rindo, um deles ostentando tênis importados e uma corrente grossa no pescoço, mas nenhum deles notava o pequeno concerto que acontecia bem ali, gratuitamente, no chão da praça. Dona Noêmia, avó de Camila, estava sentada num banco a uns 20 metros de distância. Ela sempre acompanhava a neta nessas escapadas musicais, mas mantinha certa distância para que a menina se sentisse livre. De vez em quando ela olhava na direção de Camila, um misto de orgulho e preocupação no rosto. Sabia que a neta tinha um dom especial, mas temia que o mundo não soubesse reconhecer isso. A música de Camila tinha altos e baixos, momentos suaves como uma brisa e outros mais intensos como uma tempestade de verão. Amado percebeu que ela não estava simplesmente repetindo algo decorado. A cada repetição da melodia, ela acrescentava pequenas variações, como se estivesse descobrindo a música junto com quem ouvisse. Um casal passou comentando sobre o carro novo que tinham acabado de comprar, um SUV importado que estava estacionado ali perto. A mulher mostrava ao marido um anel caro que acabara de ganhar, mas nem eles nem os outros transeuntes pareciam perceber que ali, bem na frente deles, uma pequena artista criava algo único e especial. Amado continuou se aproximando, fascinado. Ele tinha uma agenda cheia, compromissos importantes esperando por ele, mas algo naquela música o prendia ali. Era como se aquelas notas simples falassem diretamente com sua alma, lembrando-o de por que tinha se apaixonado pela música em primeiro lugar. Camila abriu os olhos por um instante e viu as sombras das pessoas passando ao seu redor. Algumas jogavam algumas moedas num chapéu velho que ela tinha colocado no chão, mais por costume do que por real atenção à música. Ela fechou os olhos novamente e continuou tocando, perdida em seu próprio mundo musical.
O violão tinha uma história. Era do seu avô, que havia sido músico quando jovem, antes de se tornar carpinteiro para sustentar a família. Quando ele faleceu no ano anterior, Dona Noêmia achou o instrumento guardado no sótão e o deu para Camila, que sempre demonstrara interesse por música. Desde então, a menina não largava mais o violão, inventando melodias próprias e passando horas praticando. Amado estava agora a apenas alguns metros de distância. Ele podia ver os detalhes do rosto concentrado da menina, a forma delicada como ela dedilhava as cordas, a maneira como sua expressão mudava conforme a música evoluía. Havia uma pureza ali que ele raramente via, mesmo entre músicos profissionais. A tarde estava caminhando para o fim, e a luz dourada do sol criava sombras longas pela praça. O movimento de pessoas continuava intenso. Um grupo de adolescentes passou fazendo selfies com celulares caros, mais preocupados com as poses do que com o que acontecia ao redor. Uma família toda arrumada saiu de uma loja de roupas de marca, carregando várias sacolas. Mas ali, naquele cantinho simples da praça, acontecia algo muito mais valioso do que qualquer compra ou ostentação. Uma menina de 8 anos estava criando arte de verdade, música que vinha do coração, sem pretensão ou interesse comercial. Era música pela música, pura e simples. Camila começou a tocar uma parte mais melancólica de sua composição. Era como se ela estivesse contando sobre saudades, sobre sonhos distantes, sobre a solidão de quem tem tanto para dar, mas poucos para ouvir. Amado sentiu um aperto no peito. Aquela criança tinha algo especial, algo que não podia ser comprado ou ensinado. Ele decidiu que precisava ouvir mais de perto. Deu mais alguns passos em direção à menina, tentando não fazer barulho para não interromper aquele momento mágico. Seu coração batia mais rápido, como se ele estivesse prestes a presenciar algo único e irrepetível. Foi então que aconteceu o inesperado. Camila abriu os olhos e, pela primeira vez desde que começara a tocar, viu alguém realmente prestando atenção em sua música. Não era apenas mais um transeunte distraído ou alguém esperando o ônibus. Era um homem que estava ali, parado, ouvindo atentamente cada nota que ela tocava. Suas mãos tremeram ligeiramente nas cordas. Seu coração disparou. De repente, toda a confiança que ela sentia quando tocava sozinha começou a vacilar. Quem era aquele homem? Por que ele estava olhando para ela daquele jeito? E por que ela sentia que algo estava prestes a mudar para sempre? A música parou de uma vez. Camila segurou o violão com força contra o peito, como se quisesse se esconder atrás dele. Seus olhinhos grandes ficaram fixos no homem que estava parado ali, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Seria curiosidade? Interesse? Ou talvez ele fosse reclamar do barulho? Amado percebeu imediatamente o desconforto da menina. Ele conhecia bem aquele medo. Já tinha sentido a mesma coisa quando era criança e alguém parava para ouvir suas primeiras tentativas de tocar violão. Com um sorriso suave no rosto, ele levantou as mãos em um gesto de paz. "Ei, não para não", disse ele com voz calma e gentil. "Sua música estava linda. Por favor, continua." Camila piscou várias vezes, ainda abraçada ao violão. Ela olhou rapidamente na direção da avó, que continuava sentada no banco, observando tudo com atenção. Dona Noêmia fez um gesto discreto com a cabeça, como se dissesse que estava tudo bem. "Eu não estava incomodando, estava?", perguntou Camila com uma voz bem baixinha, quase um sussurro. Amado balançou a cabeça. "Incomodando? Imagina. Pelo contrário, faz tempo que não ouço uma música tão bonita assim." Ele apontou para o chão ao lado dela. "Posso sentar aqui um pouquinho para ouvir melhor?" A menina hesitou. Não estava acostumada com tanta atenção. Normalmente, as pessoas passavam por ela como se fosse invisível, ou no máximo, jogavam uma moedinha no chapéu sem nem olhar direito. Mas aquele homem parecia realmente interessado na música dela. "Pode", ela respondeu finalmente, afastando um pouco o violão para dar espaço. Amado se abaixou devagar e se sentou no chão da praça, bem ao lado dela. Não era algo que ele costumava fazer, sentar no chão de uma praça pública, mas havia algo naquele momento que pedia simplicidade. Ele queria estar no mesmo nível da menina, literalmente. "Qual é seu nome?", perguntou ele, cruzando as pernas e se acomodando. "Camila", respondeu ela, ainda meio desconfiada. "Camila, que nome bonito."
Eu sou Amado. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la e ela apertou com seus dedinhos pequenos e um pouco sujos de mexer nas cordas do violão. Você toca há muito tempo? Desde o ano passado, Camila respondeu, relaxando um pouquinho. Esse violão era do meu avô. Vovó Noêmia me deu depois que ele foi embora. Amado assentiu com compreensão. Seu avô deve ter sido um bom músico. O violão tem uma energia especial, dá para sentir. Pela primeira vez, Camila esboçou um sorriso tímido. Ele não tocava muito, não. Vovó disse que ele guardou o violão no sótão há muito tempo porque precisava trabalhar. Mas eu acho que ele gostaria de me ver tocando. Tenho certeza que sim, Amado concordou. E você aprendeu sozinha? Ninguém te ensinou? Aprendi mexendo, ela disse, passando a mão carinhosamente pelas cordas. No começo não saía nada direito, mas aí eu ficava tentando, até que começou a sair um som bonito. E depois eu comecei a inventar as músicas. Inventar? Amado se interessou ainda mais. Quer dizer que aquela música que você estava tocando é sua? Camila assentiu, corando um pouco. É meio boba. Boba nada. Era linda. Cada nota tinha sentimento. Isso não se aprende em lugar nenhum. Vem de dentro. Amado olhou para o violão maltratado. Posso ver? Ela hesitou por um momento, mas depois estendeu o instrumento para ele. Amado pegou o violão com cuidado, como se fosse algo precioso. Ele examinou as cordas, o corpo do instrumento, os sinais de uso e tempo. Olha só, ele murmurou passando os dedos pela madeira. Este violão já viveu muita coisa. Tem história gravada em cada arranhão. Ele experimentou um acorde suave. O som saiu meio desafinado, mas ainda assim musicalmente aproveitável. E mesmo assim ele ainda canta, né? Camila observava cada movimento dele com atenção. Havia algo familiar na forma como ele segurava o violão, como se também fosse um velho conhecido do instrumento. O senhor também toca? Perguntou ela. Amado sorriu. Toco sim. Na verdade é meu trabalho. Sou cantor. Cantor? Os olhos de Camila se arregalaram. Tipo, de verdade? Que nem na televisão? É, tipo isso. Ele riu. Mas sabe de uma coisa? Comecei igual a você. Sentado numa praça, tocando um violão velho, inventando músicas. Camila inclinou a cabeça curiosa. Sério mesmo? Sério mesmo. Quando eu era mais ou menos da sua idade, eu não tinha dinheiro para aulas de música. Então peguei um violão emprestado do meu tio e ficava praticando na praça da cidade onde eu morava. As pessoas passavam, algumas paravam para ouvir, outras nem ligavam. A menina estava absorvendo cada palavra. Era como se alguém estivesse contando que seus sonhos mais impossíveis eram, na verdade, possíveis. Do outro lado da praça, Dona Noêmia continuava observando. Ela tinha reconhecido quem era aquele homem. Já tinha visto Amado Batista na televisão várias vezes. Seu coração estava acelerado, mas ela decidiu não interferir. Havia algo de especial acontecendo ali, e ela não queria quebrar o encanto. Um movimento próximo chamou a atenção deles. Um empresário bem vestido passou falando alto no telefone, reclamando do preço de um Rolex que queria comprar. Logo atrás, uma mulher arrastava duas crianças, enquanto comentava sobre a festa cara que estava organizando. O contraste com a simplicidade daquele momento no chão da praça era gritante. Posso te contar um segredo? Amado disse, devolvendo o violão para Camila. Ela assentiu rapidamente. Eu ainda gosto mais de tocar assim, simples, sem compromisso, do que nos grandes palcos, porque é assim que a música nasce de verdade, do coração para as mãos, das mãos para o instrumento, do instrumento para quem está ouvindo. Camila segurou o violão de novo, sentindo-se mais confiante. E o senhor vai tocar em algum lugar hoje? Tenho um compromisso daqui a pouco, sim, mas não é nada urgente. Amado olhou para ela com interesse genuíno. O que eu queria mesmo era ouvir mais daquela sua música. Você toparia tocar de novo para mim? A menina olhou para o violão, depois para ele, depois para a avó que continuava observando à distância. Havia uma decisão se formando em sua cabeça. Aquele homem não parecia ser como as outras pessoas que passavam correndo pela praça. Ele havia parado, sentado no chão, se interessado de verdade pela música dela. Só que ela começou a falar e parou. Só que o quê? E se não sair bonito? E se eu errar? Amado se inclinou um pouco na direção dela. Camila, você quer saber de uma coisa?
Música não é sobre acertar ou errar, é sobre sentir e compartilhar o que você sente. Se você tocar com o coração, como estava fazendo há pouco, vai sair bonito do mesmo jeito. Ela respirou fundo, posicionou o violão e colocou os dedos nas cordas. Mas antes de começar, olhou mais uma vez para ele. Promete que não vai embora no meio? Prometo. Camila fechou os olhos, concentrou-se por um momento e então começou a tocar. Desta vez, porém, havia algo diferente. A música que saía agora tinha uma intensidade nova, como se ela estivesse tocando não apenas para si mesma, mas para alguém que realmente queria ouvir. A música fluía diferente agora. Camila tocava com mais segurança, sabendo que tinha alguém ali que realmente se importava em ouvir. Cada nota parecia mais clara, mais cheia de vida. Amado fechou os olhos e se deixou levar pela melodia simples, mas tocante. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se quisesse guardar aquele momento na memória. Nossa, ele disse finalmente, você tem um dom muito especial, sabia? Camila baixou a cabeça, corando. Não sei não, eu só gosto de tocar. E é exatamente isso que faz a diferença, Amado respondeu. Você toca porque ama, não porque alguém mandou ou porque quer impressionar. Isso é raro de se ver. Ele olhou para o movimento da praça. Um homem passou carregando sacolas de uma loja cara, falando ao telefone sobre o preço de um apartamento. Uma mulher saiu de uma concessionária, exibindo as chaves de um carro zero. Mas nenhum deles notava o pequeno tesouro musical que acontecia bem ali. Posso te contar como foi que eu comecei? Amado perguntou. Os olhos de Camila brilharam. Pode. Eu tinha mais ou menos a sua idade quando peguei meu primeiro violão. Era emprestado do meu tio Osvaldo, um homem simples que trabalhava numa oficina. O violão dele era ainda mais surrado que o seu. Ele sorriu. As cordas viviam arrebentando e eu não tinha dinheiro para trocar. Camila se aconchegou melhor no chão, abraçando o violão como se fosse um ursinho de pelúcia. Ela estava fascinada com a história. Minha mãe achava que era perda de tempo. Dizia que menino tinha que estudar matemática, português, essas coisas importantes. Música não dava dinheiro, ela falava. Amado riu, mas era um riso meio triste. Então eu fugia escondido para tocar na praça da minha cidade, bem pequena, menor que esta aqui. E o que acontecia? No começo, nada. As pessoas passavam direto, igual como passam por você aqui. Alguns jogavam uma moedinha, outros nem olhavam. Teve um dia que eu toquei a tarde inteira e só ganhei 50 centavos. Camila fez uma careta de solidariedade. Eu também às vezes não ganho quase nada. Mas sabe o que eu descobri? Que não era sobre o dinheiro, era sobre aquele sentimento aqui. Ele bateu no peito. Quando eu tocava, era como se o mundo fizesse sentido. Como se eu finalmente soubesse para que eu tinha nascido. A menina assentiu com força. É isso mesmo. É como se a música fosse minha melhor amiga. Mesmo quando estou triste, quando toco, fico melhor. Exato. Amado sorriu. Você entende perfeitamente. E aposto que você também inventa histórias para suas músicas, né? Como você sabe? Camila arregalou os olhos. Porque eu fazia a mesma coisa. Cada música que eu criava tinha uma história na minha cabeça. Tinha uma que era sobre um passarinho que queria voar mais alto. Tinha outra sobre uma velhinha que esperava o neto voltar da cidade grande. Eu tenho uma música sobre uma borboleta que se perdeu da família. Camila exclamou animada. E outra sobre um cachorrinho que procura um lar. Viu só? A gente nasce sabendo que música é mais do que só notas e acordes. É sentimento, é história, é vida. Dona Noêmia continuava observando de longe. Ela via como a neta estava radiante, mais falante do que costumava ser com estranhos. Havia algo de especial naquele encontro. Ela podia sentir. Mas não foi fácil. Amado continuou. Teve muita gente que disse que eu estava perdendo tempo, que pobre não vira cantor, que eu tinha que arrumar um emprego de verdade. E você acreditou? Por um tempo, sim, parei de tocar por alguns meses. Arrumei um emprego numa fábrica, trabalhava o dia inteiro fazendo sempre a mesma coisa. Mas sabe o que aconteceu? Camila balançou a cabeça. Eu ficava cantarolando no trabalho. Meus colegas começaram a pedir para eu tocar no horário do almoço. E aí eu percebi que não dava para fugir da música. Era parte de mim, igual respirar. E aí você virou cantor famoso? Amado riu.
Não foi bem assim, não. Foram anos e anos tocando em praças, em bares pequenos, em festas de aniversário. Às vezes eu ganhava dinheiro, às vezes não. Mas eu continuava tocando porque amava fazer isso. Camila estava absorvendo cada palavra. E sua mãe? Ela ficou brava quando você virou cantor? No começo ficou preocupada, mas quando viu que eu estava feliz de verdade, que estava seguindo meu coração, ela começou a apoiar. Até hoje, ela vai nos meus shows. Ele sorriu. Senta na primeira fileira e canta junto. Que legal. Vovó Noêmia também gosta quando eu toco. Ela nunca fala para eu parar, mesmo quando os vizinhos reclamam. Nesse momento, passou por eles um grupo de jovens com roupas de marca, todos mexendo em celulares caros. Um deles comentava sobre o preço do tênis importado que acabara de comprar. Outro mostrava um cordão de ouro grosso que tinha ganhado do pai. Você vê isso aí? Amado apontou discretamente para o grupo. Eles têm coisas caras, bonitas, mas aposto que nenhum deles tem o que você tem. O que eu tenho? Um talento verdadeiro, algo que vem de dentro, que não se compra em loja nenhuma. Você pode estar vestindo roupas simples, tocando um violão velho, mas quando faz música você é rica de verdade. Camila olhou para suas próprias roupas, depois para o violão surrado e finalmente sorriu. Nunca pensei nisso assim. Tem mais uma coisa que quero te falar, Amado disse, ficando mais sério. Você lembra que eu falei que toquei em praças por anos? Lembro. Bem, teve um dia que mudou tudo para mim. Eu estava tocando numa praça, meio desanimado porque estava chuviscando e tinha pouca gente. Aí apareceu um homem, se sentou para me ouvir, igual eu fiz com você agora. Os olhos de Camila se arregalaram. E aí, ele me ouviu tocar umas 3 músicas. Quando terminei, ele veio falar comigo. Disse que eu tinha algo especial, que valia a pena apostar em mim. E sabe quem era? Camila fez que não com a cabeça, curiosa. Era um produtor musical, alguém que conhecia muita gente importante na música. Ele me ajudou a gravar minha primeira música, me apresentou para pessoas certas. Uau, que sorte! Mas sabe por que ele parou para me ouvir? Por quê? Porque ele disse que eu tocava com o coração. Igual você faz. Ele falou que tinha passado por muitos músicos técnicos que sabiam tocar perfeitamente, mas que eu tinha algo diferente. Algo que não se aprende, que se nasce com. Camila abraçou o violão mais forte. E agora você veio aqui e parou para me ouvir. Exato. Amado olhou bem nos olhos dela. E sabe o que eu estou vendo em você? A mesma coisa que aquele produtor viu em mim. Você tem o dom, Camila, um dom verdadeiro. A menina ficou quieta por um momento, processando tudo que tinha ouvido. Era muita informação, muita emoção de uma vez só. Ela sempre soubera que gostava de música, mas nunca tinha imaginado que pudesse ser realmente boa nisso. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Pode. Você acha que eu poderia tocar para mais pessoas? Tipo, pessoas que gostam de música de verdade? Amado sorriu. Camila, você já está tocando para pessoas que gostam de música de verdade. Eu sou uma delas. E tenho certeza que tem muitas outras por aí, esperando para ouvir o que você tem para oferecer. Mas eu fico nervosa quando tem muita gente olhando. Todo mundo fica. Eu também ficava, às vezes ainda fico, ele admitiu. Mas sabe o que aprendi? Que quando a gente toca com amor, com verdade, as pessoas sentem isso. E aí, o nervosismo passa, porque você não está se apresentando. Você está compartilhando um pedacinho da sua alma. Camila olhou para o violão, depois para Amado, depois para a praça cheia de gente que continuava passando sem prestar atenção. De repente, ela teve uma ideia que a assustou e a animou ao mesmo tempo. Você gostaria de ouvir a música da Borboleta Perdida? A música da Borboleta Perdida? Amado repetiu, com interesse genuíno brilhando nos olhos. Eu adoraria ouvir. Camila respirou fundo e ajeitou melhor o violão no colo. É uma música que inventei pensando numa borboleta que se separou da família e ficou voando sozinha, procurando elas. E ela encontra? Ah, não posso contar o final. Você tem que descobrir ouvindo a música, Camila disse com um sorriso travesso. Amado riu. Tá certo, pequena compositora. Pode começar. Camila fechou os olhos, concentrou-se por um momento e começou a tocar. A melodia era diferente da anterior. Começava baixinha e melancólica, como se mostrasse a tristeza da borboleta perdida.
Os dedos dela dançavam pelas cordas com uma delicadeza impressionante. Conforme a música evoluía, dava para sentir a jornada da borboleta. Momentos de esperança quando a melodia subia, momentos de desespero quando ficava mais grave. Amado estava fascinado não só com a técnica da menina, mas principalmente com sua capacidade de contar uma história através da música. Algumas pessoas na praça começaram a diminuir o passo quando passavam perto. Uma senhoria parou fingindo arrumar a bolsa, mas claramente querendo ouvir melhor. Um rapaz que trabalhava na lanchonete da praça se aproximou com a desculpa de limpar uma mesa próxima. Camila não percebeu nada disso. Estava completamente imersa na história da sua borboleta. A música ganhou um tom mais esperançoso, como se a borboleta tivesse avistado algo familiar à distância. E então, ping! Uma das cordas arrebentou bem no meio da música mais bonita. O som estranho ecoou pela praça e Camila abriu os olhos assustada, olhando para o violão como se ele a tivesse traído. "Ah, não!" ela exclamou com os olhos se enchendo de lágrimas. Bem na hora mais bonita. Amado viu o desespero no rostinho dela e rapidamente se aproximou mais. Ei, não chora não. Essas coisas acontecem. Mas agora como é que eu vou terminar a música? A borboleta não vai conseguir encontrar a família." Camila estava genuinamente aflita, como se a história fosse real e dependesse dela para ter um final feliz. "Camila, olha para mim", Amado disse suavemente. Quando ela levantou os olhos vermelhos, ele continuou. "Você sabe quantas vezes isso aconteceu comigo quando eu estava começando? Quantas? Umas 100 vezes. Corda arrebentando, violão desafinando, chuva molhando tudo. A música ensina a gente a se virar com o que tem." "Mas como?" Amado estendeu as mãos. "Posso?" Camila entregou o violão para ele. Amado examinou as cordas restantes, testou cada uma delicadamente. "Olha só", ele disse. "Ainda temos 5 cordas boas. E sabe o que isso significa? Que a gente vai ter que ser criativo. Às vezes as limitações fazem a gente descobrir coisas novas." Ele começou a tocar uma versão simplificada da música que Camila havia começado, usando apenas as 5 cordas restantes. O som era diferente, mais rústico, mas ainda assim bonito. Na verdade, tinha um charme especial, como se a própria dificuldade tivesse acrescentado algo único à melodia. "Viu só?" ele disse, devolvendo o violão. "Sua borboleta pode continuar a jornada. Só vai ser um caminho um pouco diferente." Camila pegou o instrumento de volta, ainda meio insegura. "Mas e se não ficar igual?" "Não vai ficar igual mesmo. Vai ficar diferente. E às vezes, diferente é melhor." Um pequeno grupo havia se formado ao redor deles. A senhoria que fingia arrumar a bolsa, o rapaz da lanchonete, 2 crianças que pararam de brincar para ouvir e até um homem de terno que tinha estacionado sua Mercedes perto dali e agora escutava discretamente. "Vamos lá", Amado encorajou. "A borboleta está esperando." Camila olhou para o violão, depois para as pessoas que tinham parado para ouvir, depois de volta para Amado. O nervosismo estava de volta, mas também havia uma curiosidade. Como seria tocar com 5 cordas? Como a história da borboleta terminaria dessa forma? Ela posicionou os dedos cuidadosamente e começou a tocar de onde tinha parado. O som era realmente diferente, mais grave, mais melancólico, mas tinha uma beleza estranha. Era como se a borboleta tivesse encontrado um novo jeito de voar. As pessoas ao redor ficaram em silêncio total. Até o barulho do trânsito parecia ter diminuído. Camila tocou com ainda mais sentimento do que antes, como se a corda quebrada tivesse liberado algo dentro dela. A música evoluiu de uma forma que nem ela esperava. A limitação das 5 cordas a forçou a ser mais criativa com as notas, e o resultado foi uma melodia ainda mais tocante. A borboleta da história parecia ter encontrado uma força nova, uma determinação diferente. Quando chegou perto do final, Camila fez algo que surpreendeu até ela mesma. Em vez de terminar com o tom melancólico que tinha planejado, ela criou um final esperançoso, usando uma sequência de acordes que só foi possível por causa da corda quebrada. A última nota ficou suspensa no ar por alguns segundos. Então, algo inesperado aconteceu. As pessoas que tinham parado para ouvir começaram a aplaudir. Não eram muitas, talvez umas 10 pessoas,
Mas era a primeira vez que Camila recebia aplausos de verdade. Ela olhou ao redor, os olhos arregalados de surpresa. O homem de terno acenou para ela com aprovação. A senhoria sorriu e jogou algumas moedas no chapéu. As crianças bateram palmas entusiasmadas. E então? Amado perguntou. A borboleta encontrou a família? Camila sorriu, ainda meio em choque com os aplausos. Encontrou sim, mas não do jeito que ela esperava. Ela descobriu que podia fazer uma família nova, com outras borboletas que também estavam perdidas. Que final lindo, Amado disse, e havia emoção genuína na sua voz. Você sabe o que acabou de fazer? Transformou um problema em solução. Pegou algo que deu errado e fez virar arte. Foi meio sem querer. A melhor arte sempre é meio sem querer. É quando a gente para de tentar controlar tudo e deixa o coração falar. O grupo de pessoas aos poucos foi se dispersando, mas não antes de cada uma delas jogar algumas moedas no chapéu de Camila. Quando o último curioso se afastou, ela olhou para o dinheiro e ficou surpresa. Era mais do que costumava ganhar em uma tarde inteira. Por que será que hoje foi diferente? Ela perguntou. Porque hoje você não estava só tocando música. Você estava contando uma história, vivendo a música junto com quem ouvia. As pessoas sentem essa diferença. Camila olhou para o violão com uma corda a menos e, pela primeira vez, não viu um defeito. Viu uma oportunidade de fazer algo diferente, algo único. Amado, ela disse, testando o nome dele pela primeira vez. Posso te fazer uma pergunta meio boba? Não existe pergunta boba, pode fazer. Você acha que eu poderia tocar para ainda mais pessoas? Tipo, num lugar onde as pessoas vão só para ouvir música? Amado olhou para ela com carinho. A pergunta não era boba, era corajosa. Era o sonho de uma criança de 8 anos que estava descobrindo que talvez, só talvez, seus sonhos fossem possíveis. Camila, ele disse cuidadosamente, eu acho que você pode tocar onde você quiser. Mas primeiro, que tal a gente resolver essa questão da corda quebrada? Resolver a corda quebrada? Camila perguntou, olhando para o violão como se fosse um quebra-cabeça complicado. Amado se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Vamos dar uma voltinha. Camila hesitou por um momento. Olhou na direção da avó, que ainda estava sentada no banco observando tudo. Dona Noêmia fez um gesto com a cabeça, como se dissesse que estava tudo bem. Para onde? Camila perguntou, aceitando a mão dele e se levantando. Tem uma loja de música ali na esquina. Vamos ver se eles têm cordas para violão. Camila arregalou os olhos. Mas eu não tenho dinheiro para comprar corda nova. Amado sorriu. Quem disse que você vai comprar? Eles caminharam pela praça em direção à loja. Camila carregava o violão com cuidado, ainda meio confusa com toda aquela situação. Nunca tinha imaginado que alguém se importaria tanto com o violão dela, a ponto de querer ajudá-la a consertar. A loja de instrumentos musicais ficava numa esquina movimentada. A vitrine estava cheia de violões brilhantes, teclados modernos e equipamentos que Camila só tinha visto na televisão. Ela parou na frente da vitrine impressionada. Nossa, que instrumentos bonitos, ela murmurou. Devem custar uma fortuna. É, custam mesmo, Amado concordou. Mas sabe de uma coisa? O instrumento mais caro do mundo não vale nada se quem toca não tem coração. E o instrumento mais simples pode fazer milagres nas mãos certas. Eles entraram na loja. O vendedor, um homem de uns 40 anos com óculos pequenos, olhou meio torto para eles. Via um homem bem vestido acompanhando uma menina com roupas simples e um violão todo surrado. Em que posso ajudá-los? O vendedor perguntou, mais por educação do que por real interesse. Precisamos de cordas para violão, Amado disse. Que tipo de cordas? Temos desde as mais simples até as profissionais importadas. Camila olhou para o chão com vergonha. Sabia que as cordas mais baratas já seriam caras demais para ela. As mais simples servem, Amado respondeu. Pode mostrar? O vendedor pegou um pacote de cordas básicas. Essas aqui custam R$15. São nacionais, mas são de boa qualidade. R$15. Camila fez as contas mentalmente. Era mais dinheiro do que ela costumava ganhar em uma semana tocando na praça. Ela começou a balançar a cabeça. Ah, não precisa não. Eu posso tocar só com 5 cordas mesmo. Claro que precisa, Amado interrompeu gentilmente. Ele tirou uma nota de R$20 da carteira. Leva essas aí. Não, não pode, Camila protestou.
Eu não posso aceitar. Não conheço você direito e vovó sempre disse para não aceitar nada de estranhos. O vendedor ficou observando aquela conversa, claramente sem entender o que estava acontecendo. Amado se abaixou para ficar na altura de Camila. Escuta aqui, pequena. Sua avó está certíssima. Não se deve aceitar coisas de estranhos. Mas eu não sou mais um estranho, sou? A gente já conversou, você me contou suas histórias, eu contei as minhas. A gente já é amigo. Camila pensou por um momento. Era verdade que ela se sentia confortável com ele, mais do que costumava se sentir com pessoas que acabava de conhecer. Mas mesmo assim, é muito dinheiro. Para mim não é. Amado disse simplesmente. E sabe por quê? Porque quando eu tinha a sua idade, alguém também me ajudou com cordas de violão. Uma senhora que trabalhava na farmácia da minha cidade. Ela disse uma coisa que nunca esqueci. O quê? Que bondade não é empréstimo. Bondade é presente. E quando você recebe um presente de bondade, um dia você passa adiante para outra pessoa. Camila olhou para o violão surrado, depois para Amado, depois para as cordas na mão do vendedor. Havia algo naquele momento que parecia maior do que simplesmente comprar cordas. Tá bom, ela disse finalmente, mas quando eu crescer e tiver dinheiro, eu vou ajudar outro menino com violão quebrado. Combinado. Amado sorriu e pagou as cordas. Mas quando saíram da loja, Camila percebeu um problema. Eu não sei trocar as cordas. Isso eu posso ensinar. Vamos voltar para a praça. No caminho de volta, eles passaram por uma joalheria onde uma mulher experimentava um anel caríssimo. Logo adiante, um homem mostrava para a esposa um relógio de ouro que queria comprar. Mas Camila mal notou essas coisas. Sua cabeça estava cheia de outras questões. Amado, ela disse enquanto caminhavam. Posso fazer uma pergunta meio estranha? Pode. Por que você parou para me ouvir hoje? Digo, você devia ter coisas importantes para fazer. Amado parou de andar e olhou para ela. Era uma pergunta mais profunda do que uma criança de 8 anos costumava fazer. Sabe, Camila, eu estava meio perdido hoje. Não fisicamente, mas aqui dentro. Ele bateu no peito. Às vezes a gente fica tão ocupado com compromissos, com trabalho, com coisas que todo mundo diz que são importantes, que esquece do que realmente importa. E o que realmente importa? Momentos como este, música feita com amor, pessoas genuínas, coisas simples que fazem a vida valer a pena. Eles chegaram de volta à praça e se sentaram no mesmo lugar de antes. Dona Noêmia continuava no banco, mas Camila percebeu que ela estava sorrindo mais do que antes. Agora vamos aprender a trocar cordas, Amado disse abrindo o pacote. Primeira coisa, sempre relaxa todas as cordas antes de tirar qualquer uma. Ele mostrou como fazer, explicando cada passo devagar. Camila prestava atenção em cada detalhe, como se estivesse aprendendo algo mágico. Por que tem que relaxar todas? Ela perguntou. Porque o violão é como uma pessoa. Ele precisa de equilíbrio. Se você tira uma corda de uma vez, as outras ficam com muita tensão e podem quebrar também. Enquanto trabalhavam no violão, algumas pessoas pararam para observar. Era uma cena incomum. Um homem adulto ensinando uma criança a consertar um instrumento no meio de uma praça. Agora você tenta, Amado disse, entregando uma corda nova para ela. As mãos de Camila tremeram um pouco. Era a primeira vez que ela mexia no interior do violão do avô. Parecia quase uma violação, como mexer em algo sagrado. Com calma, Amado encorajou. O violão não vai quebrar. Ele quer ser tocado. Devagar, Camila começou a colocar a corda nova. Não foi fácil. Seus dedos pequenos escorregaram várias vezes e ela quase desistiu 2 vezes. Não consigo, ela disse frustrada. Consegue sim. Lembra da borboleta perdida? Ela também achou que não conseguia encontrar a família, mas no final deu tudo certo. Mas isso era só uma história. Histórias ensinam sobre a vida real, Camila. Sua borboleta não desistiu quando o caminho ficou difícil. Você também não vai desistir. Camila respirou fundo e tentou de novo. Desta vez, com mais paciência, conseguiu encaixar a corda no lugar certo. Consegui! Ela exclamou com um sorriso enorme. Viu só? Agora vamos afinar. O processo de afinar foi ainda mais complicado. Camila não sabia identificar quando o som estava correto. E suas tentativas resultavam em sons estranhos que faziam as pessoas ao redor olharem com curiosidade. Isso é normal, Amado riu.
Todo mundo passa por isso no começo. Deixa eu ajudar. Ele pegou o violão e começou a afinar corda por corda, explicando para Camila como identificar o som certo. Mas enquanto fazia isso, aconteceu algo inesperado. Uma das cordas velhas, que já estava fraca, não aguentou a tensão da afinação e se partiu com um estalo alto. "Ah não!" Camila exclamou. "Agora temos 2 cordas quebradas." "Calma", Amado disse, mas ela percebeu que ele também ficou um pouco preocupado. "A gente resolve isso." "Como? Você só comprou um jogo de cordas. Que agora a loja deve estar fechando." Camila olhou para o céu e percebeu que já estava escurecendo. O tempo tinha passado voando e ela nem tinha notado. As pessoas na praça começavam a ir embora. As lanchonetes começavam a fechar. "E agora?" ela perguntou, olhando para o violão com 2 cordas quebradas. "Como é que eu vou tocar assim?" Amado olhou para o violão, depois para ela, depois para o movimento da praça que diminuía. Havia uma expressão no rosto dele que Camila não conseguiu identificar. Era preocupação? Ou talvez ele tivesse tido uma ideia. "Sabe de uma coisa, Camila?" Amado disse, olhando para o violão com 2 cordas quebradas. "Às vezes a vida nos dá desafios, exatamente na hora que mais precisamos deles." "Como assim?" Camila perguntou confusa. "Você tá vendo aquela senhora ali?" Amado apontou discretamente para Dona Noêmia, que continuava observando do banco. "Ela tá aqui há horas esperando. Tá vendo aquelas pessoas que pararam para ouvir você tocar? Elas foram embora, mas algumas ainda estão por perto, esperando ouvir mais." Camila olhou ao redor. Era verdade. Havia algumas pessoas na praça que não eram as mesmas de antes, mas que pareciam ter ouvido comentários sobre a menina que tocava violão e vieram ver. "O que você está querendo dizer?" "Que talvez seja a hora de você descobrir se consegue tocar para um público de verdade. Não só para mim, mas para quem quiser ouvir." O coração de Camila disparou. "Mas o violão tá com 2 cordas quebradas." "E daí? Você não acabou de provar que consegue fazer música mesmo com limitações?" A borboleta perdida ficou ainda mais bonita com 5 cordas. Camila olhou para o violão, depois para as pessoas espalhadas pela praça. Havia uma família sentada num banco próximo. 2 amigas tomando sorvete, um senhor lendo jornal, alguns jovens conversando. Não era uma multidão, mas para ela parecia um público enorme. Eu não sei se consigo. E se eu esquecer a música? E se sair tudo errado?" "Camila", Amado disse, sentando-se de frente para ela. "Posso te contar um segredo?" Ela assentiu. "Na minha primeira apresentação de verdade, num palco pequeno de uma festa junina, eu tremi tanto que mal consegui segurar o violão. Cantei a primeira música toda desafinado. Sério. E sabe o que aconteceu? As pessoas gostaram assim mesmo, porque elas sentiram que eu estava dando o meu melhor, mesmo com medo." Camila olhou mais uma vez para o público em potencial. "Mas eles nem sabem que eu existo. Como é que eu vou chamar atenção?" "Você não precisa chamar atenção. Você só precisa tocar. A música verdadeira sempre encontra quem precisa ouvir." Um jovem casal passou perto deles. A moça comentava sobre o preço do vestido novo que tinha comprado, enquanto o rapaz mostrava um celular caríssimo que acabara de trocar. Mas quando passaram por Camila e Amado, diminuíram o passo, como se sentissem que algo interessante estava para acontecer. "E se ninguém parar para ouvir?" Camila insistiu. "E se todo mundo parar? Qual das 2 possibilidades te assusta mais?" Camila pensou por um momento. Era uma pergunta que ela nunca tinha se feito. "Acho que as 2 me assustam igual." "Então você já está preparada." Amado sorriu. "Porque quem tem medo das 2 possibilidades é alguém que se importa de verdade com o que faz." Dona Noêmia se levantou do banco e caminhou na direção deles. Camila pensou que a avó vinha para levá-la embora, já que estava escurecendo. Mas quando ela chegou perto, disse algo surpreendente. "Camila, querida, aquele senhor ali..." Ela apontou para um homem que estava sentado sozinho num banco. "Me perguntou se você não ia tocar mais. Parece que ele ouviu você de longe e veio para cá só para isso." Camila olhou na direção do homem. Ele acenou timidamente quando percebeu que ela estava olhando. "Viu só?" Amado disse. "Sua música já está chamando pessoas. Elas querem ouvir o que você tem para oferecer." "Mas vovó", Camila disse, "o violão está quebrado. 2 cordas arrebentaram." Dona Noêmia olhou para o instrumento,
depois para Amado, depois de volta para a neta. Meu bem, quando seu avô tocava esse violão, ele às vezes tocava com cordas quebradas também. Dizia que música de verdade não precisa de perfeição, precisa de coração. Essa informação foi como um choque para Camila. Vovô tocava com cordas quebradas? Tocava sim. Às vezes não tinha dinheiro para trocar, às vezes quebrava bem na hora que ele mais queria tocar, mas ele nunca deixava isso impedir ele de fazer música. Camila segurou o violão com mais força. De repente, aquelas cordas quebradas não pareciam mais um defeito, mas sim uma conexão com o avô que ela mal tinha conhecido. Tá bom, ela disse finalmente. Eu vou tentar, mas se der tudo errado, a culpa é de vocês. Amado e Dona Noêmia riram. Combinado, Amado disse. Agora, que tal você escolher um lugar melhor para tocar? Ali perto da fonte, onde tem mais espaço? Camila olhou para o local que ele apontou. Era mais aberto, mais visível. Se ela tocasse ali, não teria como se esconder ou passar despercebida. Tá bem, ela disse, levantando-se com o violão. Eles caminharam até perto da fonte. Algumas pessoas já tinham percebido o movimento e estavam observando com curiosidade. Camila sentiu o estômago revirar de nervosismo. Respira fundo, Amado disse baixinho. Lembra, você não está se apresentando, você está compartilhando. Camila se sentou no chão perto da fonte, cruzou as pernas e apoiou o violão no colo. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela olhou ao redor e viu que algumas pessoas tinham parado o que estavam fazendo para observar. Qual música você vai tocar? Amado perguntou. Não sei. Estou com medo de esquecer tudo. Então toca a música do coração, a que sai sozinha quando você não pensa muito. Camila fechou os olhos, respirou fundo e tentou se conectar com a música como fazia quando estava sozinha. Mas era difícil. Sentia o peso dos olhares, a expectativa das pessoas. Ela começou a tocar a primeira música que tinha mostrado para Amado, mas o som saiu inseguro, hesitante. Percebendo isso, ela parou e olhou para ele com desespero. Não tá saindo, ela sussurrou. Tá saindo sim, só que você tá tentando tocar para as pessoas em vez de tocar para você. Esquece que tem gente olhando. Toca como se fosse só você e o violão. Camila tentou de novo. Desta vez, forçou-se a imaginar que estava sozinha na praça, como sempre fazia. Pouco a pouco a música começou a fluir mais naturalmente. O público ao redor foi crescendo discretamente. O homem que tinha perguntado para Dona Noêmia se aproximou mais. A família do banco veio para mais perto. Até alguns jovens que estavam do outro lado da praça caminharam na direção deles. Conforme Camila foi relaxando, sua música foi ganhando vida. As 4 cordas restantes criavam uma harmonia diferente, mais intimista, mas igualmente tocante. Mas então, bem quando ela estava pegando confiança, aconteceu algo que ela não esperava. Uma das pessoas no pequeno público começou a cantar junto, inventando uma letra para a melodia dela. Camila ficou tão surpresa que quase parou de tocar. Alguém estava cantando sua música. Uma música que ela tinha criado sozinha estava sendo compartilhada por outra pessoa. Ela olhou para Amado, que sorriu e fez um gesto para ela continuar. Então, ela tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Em vez de ficar nervosa com a interferência, ela decidiu abraçar o momento. Continuou tocando, mas agora estava realmente compartilhando a música, não apenas apresentando. Era como se estivesse conversando musicalmente com as pessoas ao redor. E foi nesse momento que ela percebeu algo que mudaria sua perspectiva para sempre. Fazer música com outras pessoas era ainda mais mágico do que fazer música sozinha. A voz que cantava junto com a música de Camila era de uma senhora de cabelos grisalhos que estava sentada num banco próximo. Ela não sabia a letra, claro, porque Camila tinha acabado de inventar a melodia. Mas ela cantarolava junto, criando sons que combinavam perfeitamente com o violão. Camila olhou para a senhora e sorriu sem parar de tocar. Era a primeira vez que alguém participava da sua música daquele jeito. O sentimento era indescritível, como se ela não estivesse mais sozinha no mundo. Outras pessoas começaram a se aproximar. Um homem que vendia picolé parou o carrinho para ouvir. 2 crianças que brincavam no playground largaram os brinquedos e vieram correndo. Até um rapaz que estava mexendo num celular caríssimo
Guardou o aparelho e prestou atenção. Mas o que mais impressionou Camila foi ver que as pessoas não estavam só ouvindo. Elas estavam sentindo. Algumas balançavam levemente no ritmo da música. Outras fechavam os olhos como se quisessem guardar aquele momento para sempre. Continua, querida. A senhora que cantava disse baixinho. Sua música é linda. Camila ganhou mais coragem e começou a tocar com mais intensidade. O violão com 4 cordas criava um som único, diferente de tudo que ela já tinha ouvido. Era como se a própria limitação tivesse criado algo novo e especial. Amado estava emocionado observando tudo. Ele via na menina algo que raramente encontrava, mesmo entre músicos profissionais. Era a capacidade de criar uma conexão verdadeira com as pessoas através da música. De repente, algo inesperado aconteceu. O homem que vendia picolé pegou uma gaita que tinha no bolso e começou a acompanhar a música de Camila. Ele tocava baixinho, como se não quisesse atrapalhar, mas o som da gaita se misturou perfeitamente com o violão. Camila ficou surpresa, mas não parou. Na verdade, ela começou a ajustar sua música para harmonizar com a gaita. Era como se fosse natural, como se eles já tivessem tocado juntos antes. Nossa! Dona Noêmia sussurrou para Amado. Nunca vi ela tocar assim. Parece outra pessoa. Era verdade. A Camila tímida que se escondia atrás do violão tinha dado lugar a uma pequena artista confiante. Ela não estava mais com medo do público. Estava conversando com ele através da música. Uma das crianças que tinha parado para ouvir começou a dançar. Era uma dança simples, infantil, mas cheia de alegria. Logo outra criança se juntou a ela. E então, mais uma. Em poucos minutos, o que tinha começado como uma apresentação solo tinha se transformado numa pequena festa musical. Camila no centro tocando violão, o homem da gaita acompanhando, a senhora cantarolando, as crianças dançando e várias outras pessoas apenas curtindo o momento. Amado percebeu que algo muito especial estava acontecendo. Não era só música, era magia. Aquele momento simples numa praça estava tocando o coração de todo mundo que presenciava. Mas então Camila fez algo que surpreendeu até ela mesma. Ela parou de tocar por um momento e olhou para todas as pessoas ao redor. Obrigada, ela disse com a voz tremulinha de emoção. Vocês fizeram minha música ficar muito mais bonita. As pessoas aplaudiram, mas não foi um aplauso formal. Foi o tipo de aplauso carinhoso que se dá para alguém da família que acabou de fazer algo especial. Toca mais uma, pediu uma moça que tinha parado para ouvir. É, concordou outra pessoa. Sua música é muito gostosa de ouvir. Camila olhou para Amado como se pedisse permissão. Ele assentiu com um sorriso enorme. Tá bom, ela disse, mas agora vocês têm que continuar participando. A música fica mais bonita quando todo mundo ajuda. Ela começou a tocar outra melodia, esta mais animada. O homem da gaita entrou logo no ritmo. Mais pessoas se aproximaram. Um senhor que estava lendo o jornal dobrou o papel e veio ouvir. Uma família inteira parou para assistir. Mas o que mais emocionou Camila foi perceber que ela não estava mais nervosa. Não estava mais pensando se ia errar ou se as pessoas iam gostar. Estava simplesmente vivendo a música, compartilhando algo que vinha do coração. Amado observava tudo com uma mistura de orgulho e nostalgia. Lembrava-se de quando ele mesmo tinha descoberto o poder da música de unir pessoas, mas raramente tinha visto alguém tão jovem com essa capacidade natural. A segunda música terminou com ainda mais aplausos. Algumas pessoas jogaram moedas no chapéu de Camila, mas ela percebeu que elas não faziam isso só por educação. Faziam porque realmente tinham gostado e queriam demonstrar carinho. Camila, chamou uma senhora do público, você aprendeu a tocar onde? Sozinha, Camila respondeu, ainda meio tímida com a atenção. Sozinha? A mulher se espantou. Mas você toca tão bem. Ela tem um dom, Amado disse se aproximando. Um talento natural. Foi então que algumas pessoas do público começaram a reconhecer quem era Amado. Começaram a sussurrar entre elas, apontando discretamente na direção dele. Gente, disse o homem da gaita, vocês sabem quem é esse aí? É o Amado Batista. Um murmúrio de surpresa percorreu o pequeno público. As pessoas olharam para Amado, depois para Camila, tentando entender como eles se conheciam. Camila ficou confusa com toda aquela agitação. Por que todo mundo ficou assim?
Porque ele é muito famoso, explicou a senhora que tinha cantado junto. Passa na televisão, canta em shows grandes. Camila olhou para Amado com os olhos arregalados. Você não me disse que era tão famoso assim. Você não perguntou. Ele riu. E além do mais, aqui eu sou só o Amado que parou para ouvir sua música. Mas as pessoas do público não conseguiam conter a curiosidade. Como vocês se conheceram? Perguntou alguém. Ele parou para me ouvir tocar. Camila respondeu simplesmente. Só isso? Só isso. Eu estava aqui tocando sozinha. Aí ele veio, sentou no chão e pediu para eu continuar. As pessoas ficaram impressionadas com a simplicidade da história. Muitos esperavam algo mais elaborado, mais dramático. E agora? Perguntou a moça que tinha pedido bis. Vocês vão fazer shows juntos? Camila e Amado se entreolharam. Não, Amado respondeu. Cada um vai seguir seu caminho. Mas vamos levar esta tarde para sempre no coração. Havia uma melancolia gostosa naquelas palavras. Todos ali sabiam que estavam vivenciando algo único, irrepetível. Mas Camila, disse o homem da gaita, você precisa continuar tocando. Tem um talento muito especial. Eu vou continuar, ela respondeu abraçando o violão. Agora eu sei que minha música pode fazer as pessoas felizes. O sol estava se pondo e a praça começava a ficar com aquela luz dourada do fim de tarde. Algumas pessoas precisavam ir embora, outras ainda queriam ficar mais um pouco. Camila olhou para toda aquela gente que tinha parado suas vidas para ouvir sua música. Pela primeira vez, ela entendeu o que Amado tinha falado sobre compartilhar um pedacinho da alma. Obrigada, pessoal, ela disse se levantando. Vocês me deram o presente mais bonito da minha vida. Que presente? Perguntou uma criança. Me mostraram que eu não preciso ter medo de dividir o que está aqui dentro. Ela bateu no peito, igual Amado tinha feito. As pessoas começaram a se dispersar aos poucos, mas muitas passaram por Camila para agradecer e elogiar sua música. Algumas até perguntaram se ela voltaria à praça outras vezes. Quando o pequeno público finalmente se desfez, restaram apenas Camila, Amado e Dona Noêmia. O homem da gaita acenou de longe e foi embora com seu carrinho de picolé. E aí? Amado perguntou. Como se sente? Camila pensou por um momento antes de responder. Diferente. Como se eu fosse a mesma pessoa, mas também fosse outra. Sabe? Amado sabia exatamente o que ela queria dizer. Sei exatamente, Amado respondeu, olhando para o céu que estava ganhando tons de rosa e laranja. É assim que a gente se sente quando descobre quem realmente somos. Dona Noêmia se aproximou deles, os olhos brilhando de orgulho. Minha netinha, você foi incrível hoje. Seu avô estaria muito orgulhoso. Camila sorriu e abraçou a avó. Vovó, hoje eu descobri uma coisa. O violão do vovô não estava quebrado quando as cordas arrebentaram. Ele estava se transformando em algo novo. Era uma reflexão profunda para uma criança de 8 anos, mas fazia todo sentido, depois de tudo que tinha acontecido naquela tarde. Amado tirou do bolso um pequeno embrulho que Camila não tinha notado antes. Tenho uma coisa para você. O que é? Abre e vê. Camila desembrulhou com cuidado. Dentro havia um jogo completo de cordas para violão, mas não eram cordas comuns. Eram cordas de qualidade profissional, das que duravam muito mais tempo. Amado, você não precisava... Ela começou. Precisava sim. Ele interrompeu gentilmente. Lembra do que eu falei sobre bondade? Um dia, quando você for uma música adulta e bem-sucedida, vai ajudar outra criança com o violão quebrado. É assim que as coisas boas se espalham pelo mundo. Quando eu for uma música adulta, Camila riu da expressão. Você quis dizer musicista? Quis dizer música mesmo. Porque você não é só alguém que toca música, você é música, tem música dentro de você. Dona Noêmia limpou uma lágrima do olho. Tinha sido uma tarde cheia de emoções. Mas agora você precisa ir, Camila disse, percebendo que estava escurecendo. Você disse que tinha um compromisso. Amado olhou para o relógio. Era verdade. Ele tinha perdido completamente a noção do tempo. Seu empresário provavelmente estava preocupado, ligando sem parar. Preciso ir mesmo. Mas sabe de uma coisa? Este foi o compromisso mais importante que eu tive hoje, mesmo sem saber que tinha marcado. Como assim? Às vezes a vida marca compromissos para a gente sem a gente saber. Hoje estava marcado que eu ia conhecer uma menina especial que ia me lembrar por que eu me apaixonei pela música.
Camila corou com o elogio. Eu também aprendi muita coisa hoje. Aprendi que música é para ser dividida, não guardada. Exato. E também aprendeu que limitações podem virar oportunidades, não é? É, ela concordou, olhando para o violão. Vou contar para todo mundo que cordas quebradas podem fazer música mais bonita. Amado se levantou e estendeu a mão para cumprimentar Camila formalmente. Foi um prazer conhecer você, pequena artista. Tenho certeza que vamos nos encontrar de novo. Quando? Quando a vida quiser. Talvez numa outra praça, em outro dia especial. Camila apertou a mão dele, mas depois o abraçou. Obrigada por tudo. Por ter parado. Por ter escutado. Por ter acreditado em mim. Obrigada a você por ter me mostrado que música verdadeira ainda existe no mundo. Dona Noêmia também cumprimentou Amado. Muito obrigada por tudo que fez pela minha neta hoje. O senhor é uma pessoa muito especial. A especialidade está na família de vocês, ele respondeu. Cuidem bem desse talento. O mundo precisa de música como a da Camila. Amado começou a se afastar, mas depois se virou uma última vez. Ah, Camila! Oi! Não esqueça de trocar todas as cordas quando chegar em casa. E pratique bastante. O mundo está esperando sua música. Pode deixar. Eles acenaram até Amado desaparecer entre as pessoas na rua. Camila ficou olhando na direção que ele tinha ido, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Vamos para casa, meu bem, Dona Noêmia sugeriu. Vamos, vovó, mas amanhã eu volto aqui para tocar. Volta? Volto sim. Agora eu sei que tenho música para dividir com as pessoas. E sabe o que mais? Vou procurar outras crianças que tocam instrumentos. Quero fazer música junto com elas, igual aconteceu hoje. Dona Noêmia sorriu. Sua neta tinha descoberto não só sua vocação, mas também sua missão. No caminho para casa, Camila ia contando tudo o que tinha aprendido. Falava sobre cordas quebradas que criam sons novos, sobre a importância de dividir a música, sobre como as pessoas ficam felizes quando escutam algo verdadeiro. Vovó, posso te fazer uma pergunta? Pode, querida. Vovô sabia que eu ia tocar o violão dele um dia? Dona Noêmia pensou por um momento. Sabe, Camila, acho que sim. Acho que ele guardou esse violão esperando que alguém da família descobrisse o amor pela música. E descobriu. E fez isso de um jeito que ele ficaria muito orgulhoso. Quando chegaram em casa, Camila foi direto para o quarto trocar as cordas do violão. Desta vez, ela sabia exatamente o que fazer. As mãos não tremiam mais, e ela trabalhava com a confiança de quem tinha aprendido uma lição importante. Enquanto trocava as cordas, pensava no dia que tinha vivido. De manhã, era só uma menina tímida que tocava sozinha na praça. De noite, era uma pequena musicista que sabia o poder da sua arte. Mas o que mais a marcou não foi a descoberta do próprio talento. Foi a descoberta de que música é sobre conexão, sobre fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas no mundo. Quando terminou de afinar o violão com as 6 cordas novas, ela tocou a música da Borboleta Perdida mais uma vez. Mas agora, a música tinha um final diferente. A borboleta não só encontrava uma nova família, ela aprendia a ajudar outras borboletas perdidas também. Do outro lado da cidade, Amado chegava ao seu compromisso com quase 2 horas de atraso. Seu empresário estava nervoso, mas quando viu a expressão de paz no rosto do cantor, decidiu não reclamar. Desculpa o atraso, Amado disse. Mas tive o melhor encontro musical da minha vida hoje. Com quem? Algum produtor importante? Com uma criança de 8 anos que me lembrou por que eu canto. O empresário não entendeu nada, mas decidiu deixar para lá. O importante era que Amado estava ali, e parecia mais inspirado do que há muito tempo. Na praça, algumas pessoas que tinham assistido à apresentação ainda comentavam sobre o que tinham presenciado. O homem da gaita contou para a esposa sobre a menina talentosa que tinha tocado com ele. A senhora que cantou junto falou para as amigas sobre a música mais bonita que tinha ouvido em anos. E em vários cantos da cidade, pessoas iam dormir naquela noite com uma melodia na cabeça. A melodia que uma menina chamada Camila tinha criado e dividido com amor. No dia seguinte, quando Camila voltou à praça com seu violão, algumas das pessoas de ontem estavam lá esperando. Não muitas, mas o suficiente para ela saber que sua música tinha mesmo tocado corações. Ela se sentou no mesmo lugar de sempre, mas agora era diferente.
Não estava mais sozinha, mesmo quando não tinha ninguém por perto. Carregava dentro de si a certeza de que sua música tinha o poder de unir pessoas, de criar momentos especiais, de espalhar um pouquinho de beleza pelo mundo. E quando começou a tocar sua primeira música da manhã, Camila não sabia que do outro lado da cidade, Amado estava em seu carro ouvindo rádio e sorrindo, pensando na menina corajosa que tinha transformado uma tarde comum numa experiência inesquecível. Alguns mistérios ficariam para sempre sem resposta. Será que eles se encontrariam de novo? Será que Camila se tornaria mesmo uma musicista famosa? Será que o homem da gaita voltaria à praça? Será que aquela tarde mágica se repetiria? Mas uma coisa era certa: tanto Amado quanto Camila tinham sido transformados para sempre por aquele encontro simples e verdadeiro numa praça qualquer, numa tarde qualquer, que se tornou extraordinária pelo poder da música feita com o coração. Que história tocante! Camila e seu violão surrado nos mostraram que os maiores tesouros estão nos gestos simples. Amado Batista provou que bondade transforma vidas. Se essa história aqueceu seu coração de mãe e avó, deixe seu comentário contando o que achou. Dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa dessa dose de esperança. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.